A graça e a paz de Cristo seja com todos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, mais um estudo no livro do Apocalipse. Os irmãos que aqui estão conosco, os demais que nos acompanham de suas casas, pela internet, que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a mensagem e o ensinamento deste capítulo, que é agora partindo para a última sessão do livro, a última parte do livro. Então, que Deus nos ajude a entender esse precioso trecho da palavra de Deus. Mas antes, vamos orar ao Senhor, vamos colocar diante de Deus nossos pedidos. Os irmãos que tiverem algum pedido de oração podem manifestar. Nós estaremos orando nesse instante. Peço aos irmãos que continuem orando pelos meus familiares, especialmente a minha esposa, minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minhas cunhadas, que estão processando esse luto, essa dor que estamos passando em virtude do falecimento da nossa querida Jaqueline. Deus fez o melhor, com certeza. Deus fez o melhor para ela. Que Deus também faça o melhor em nosso coração, sustentando-nos nesse momento de dificuldade, Também peço aos irmãos que estejam orando pela nossa igreja, orando pela nossa nação, pelo nosso país, pelas nossas autoridades, orando por essa situação de pandemia que estamos vivendo e parece que não acaba nunca, e a gente tem visto cada absurdo sendo feito. Que Deus nos livre desse mal e nos ajude a fazer a vontade dele. Mais algum pedido de oração, irmãos? Os irmãos têm algum pedido? Lucas? Pela sua família. Lucas pede pelos seus familiares, seu pai, seus pais, seu irmão. Eduardo? Conversão dos seus familiares. Sim. Amém. 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 Falaremos sobre isso hoje. Mais algum pedido, irmãos? Sim. Pelos seus familiares. Pelos familiares dos nossos irmãos Gabriel e Estela. Bem, vamos orar então, irmãos. Vamos pedir a Deus que nos abençoe nesse momento. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que pode ser lida, estudada. Agora, Senhor Deus, também pedimos que a mesma seja aplicada ao nosso coração e possamos, Senhor Deus, glorificar o Teu nome com o nosso viver por meio de uma vida obediente à Tua palavra, Senhor Deus. Quero, nesse instante também, interceder, ó Deus, pelos meus irmãos aqui presentes, pelos pedidos que foram aqui mencionados, especialmente, Pai, esses pedidos sobre conversão. Ó Deus, não há pedido mais importante, mais urgente do que este, porque nada adiantará o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, disse o Senhor Jesus. Por isso mesmo, Pai, nós pedimos ao Senhor que encha o nosso coração de ousadia, encha o nosso coração, ó Deus, de fervor para proclamarmos o Evangelho e vermos, ó Deus, vidas serem convertidas ao Senhor, serem trazidas à Tua presença e convertidas ao Senhor, Pai amado. Porque a única solução para qualquer pecador, a solução é a conversão a Cristo Jesus. Te pedimos, Senhor Deus, por favor, atenda essa nossa oração, clamando a Deus pela conversão dos nossos familiares. O Senhor sabe o quanto nós precisamos, o quanto nós queremos e quanto nós precisamos de Ti, Senhor Deus. E também os nossos familiares que ainda não são convertidos. Ó Deus, abra-lhes os olhos para que vejam a Tua graça e nela creiam e se apropriem da graça do Senhor pela fé.
tem misericórdia, Senhor Deus. Ser também com a nossa nação, que passa por um tempo tão turbulento, por uma situação tão estranha, ó Deus, mas sabemos que tudo isso está não somente dentro da tua permissão, como também está dentro dos teus decretos. Isso tudo que está acontecendo cumpre o propósito do Senhor. Então, somente, ó Deus, mantenha-nos firmes em tua presença. Assim é o que nós te pedimos. Isso é o que nós clamamos ao Senhor, que a tua igreja, no meio dessa luta toda, não perca de vista a glória do Senhor e viva, Senhor Deus, para te exaltar, viva para te bendizer, viva, Senhor Deus, para testemunhar do teu santo amor. Livra-nos do mal, Senhor Deus, especialmente do mal que há em nós, o pecado que há em nosso coração. Abra os nossos olhos para vermos a nossa pecaminosidade e assim nos afastarmos do pecado e nos apegarmos cada vez mais à tua santidade, à tua glória, Senhor Deus. Pai bendito, fica conosco, instrua-nos na tua palavra, ajude-nos a entender a tua vontade. Essa é a nossa oração e o nosso clamor em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos lá, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 20. O capítulo 20 de Apocalipse, ele inicia a última sessão paralelística do livro do Apocalipse, né? Se você perdeu as primeiras exposições aqui do livro do Apocalipse, os primeiros estudos, alguns meses já, nós temos estudado o livro do Apocalipse, nós mostramos para vocês que o livro do Apocalipse ele é dividido em 7 sessões, que William Hendrickson chama de paralelismo progressivo, né? O que é isso? São 7 sessões, o livro, e aqui é a última, do capítulo 20 ao capítulo 22, é a última das 7, e cada uma dessas 7 sessões, João começa falando da história da criação, exaltando a Deus como Criador, depois fala da investida de Satanás contra o povo de Deus e termina falando sobre a vitória de Cristo sobre os inimigos da igreja e os inimigos de Cristo. Então, e ele faz isso 7 vezes, só que cada vez que ele começa uma nova sessão, ele vai dando outros aspectos, outras informações que não tinham nas anteriores. Então, por isso que ela é progressiva, porque ela vai aumentando, né? Conforme ele vai desenrolando, vai narrando o desenrolar da história, ele vai acrescentando elementos, né, em cada uma dessas sessões. Então, essas 7 sessões, por exemplo, essa última, nós vamos ver aí, então, nós retomamos a história desde o início, passamos pela era cristã e vamos até a consumação dos séculos, né? Então, isso João fazendo de forma progressiva em cada sessão, né? Agora nós veremos que todos os aliados do dragão, né, que aqui é Satanás, que é identificado como Satanás, a antiga serpente, eles já foram derrotados, restando agora tão somente o próprio Satanás. Então, o capítulo 20 trata da derrota de Satanás, da derrota humilhante de Satanás e de todos os seus aliados, a derrota definitiva, né? O capítulo 20 de Apocalipse. Veremos também que o capítulo 21 fala sobre o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, e o capítulo 22 continua descrevendo sobre as bem-aventuranças da nova Jerusalém, né, da glória eterna. Mas antes disso, antes de falar da bem-aventurança, da glória eterna, da nova Jerusalém, João fala sobre a prisão de Satanás. O capítulo 7, ele é dividido em 4 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, ele fala sobre a prisão de Satanás. Do versículo 4 ao versículo 6, ele fala sobre os santos reinando no céu com Cristo. Do versículo 7 ao versículo 10, ele fala do conflito final, né,
a última investida de Satanás contra o povo de Deus, e do versículo 11 ao versículo 15, do capítulo 20, ele fala sobre o grande trono branco, o trono do julgamento, né, onde Deus se assenta e julgará todos, quer sejam ímpios, quer sejam salvos, e todos comparecerão ante a esse trono branco. Hoje, eu pretendo ir com você até o versículo 3, se conseguir até o versículo 6. Se o tempo permitir, nós vamos até o versículo 6. Mas, a princípio, nós ficaremos só com os 3 primeiros versículos hoje, tá bom? Porque tem algumas coisas que eu tenho que passar antes de entrar no capítulo propriamente dito, né? O capítulo 20 de Apocalipse, ele tem um notável paralelo com o capítulo 11 a 14 de Apocalipse, né? Vamos fazer aqui, eu vou pedir para você ler, né, para os irmãos estarem lendo as referências que eu citar aqui, para entendermos melhor esse paralelo que há entre o capítulo 20 e o capítulo 11 a 14 de Apocalipse. No capítulo 20, no versículo 1 ao versículo 3, nós vemos que Satanás ele é atado e lançado no abismo. Seu poder sobre as nações é reprimido. Ao invés de nações conquistarem a igreja, né, derrotarem a igreja, é ao contrário. Esta é que começa a conquistar, né, por meio da evangelização as nações. Alguém lê para nós novamente, capítulo 12, versículo 5 a 12. Nós não vamos ler, não, desculpa, nós não vamos ler, mas você pode abrir lá, se nós formos ler aqui, são trechos enormes, e aí nós vamos ficar esgotados aqui no nosso tempo. Mas se você olhar lá no capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 12, você vai ver justamente isso, né, em conexão com o nascimento, morte, ascensão e coroação de Cristo. Satanás é lançado do céu. Suas acusações perderam toda a aparência de justiça. Né, se você ver lá no capítulo 13, do capítulo 12, do versículo 5 ao versículo 12, você vai ver isso. É interessante observar o seguinte, como nós veremos aqui no estudo do capítulo 20, a queda de Satanás é aquela que o Senhor Jesus menciona no regresso dos 70, quando os 70 que ele havia enviado, eles retornam. Então, aquela queda, né? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Está associada à tarefa da evangelização. A derrota de Satanás, ela se dá de várias formas. Primeiramente, na cruz do Calvário, quando Cristo ridiculariza as forças do mal na cruz, as expõe à ignomínia, como diz Colossenses, capítulo 2, mas também quando a igreja evangeliza. Quando a igreja está no processo de evangelização, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, essas são as derrotas que Satanás sofre, as piores derrotas que ele pode sofrer. No capítulo 20, versículo 2, nós vemos um longo período de poder exercido pela igreja. Satanás tem estado amarrado. O que significa? A gente sempre escuta o pessoal dizer, né? Está amarrado, não sei o que, tal. Que besterol, né? Mas o que significa Satanás estar amarrado? Né? Vamos ver isso também. Ele permanece amarrado por 1000 anos, isto é, durante esta era evangélica inteira, né? Que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Esse é o milênio que nós, amilenistas, entendemos. O milênio, ele é esse período que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. No céu, as almas dos redimidos estão vivendo e reinando com Cristo. Capítulo 20, versículo 4 ao versículo 6. Nós veremos isso, se não der tempo hoje, semana que vem. E lá no capítulo 14, versículo 2 a 6, e capítulo 12, do versículo 14 a 18, nós vemos um longo período de poder e constante testemunho por parte da igreja, a qual é sustentada longe da face da serpente, que é Satanás. A influência do diabo é restringida. Então,
nessas duas passagens nós vemos que Satanás ele é restringido, ele é tolhido no seu, na sua ação em atrapalhar o avanço da igreja, né? E a igreja, nesse período, então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, por mais que Satanás invista contra a igreja, ataque a igreja sempre triunfa no propósito de evangelizar e de levar a palavra de Deus. Isso é maravilhoso. No capítulo 20, do versículo 7 ao versículo 10, nós veremos semana que vem, nós temos aí um período curto da mais severa perseguição de Satanás, que ele dirige, né, um exército, que aqui é chamado de Gog e Magog, contra a igreja. Esta é a batalha do Armagedon, que nós vimos lá no capítulo 17. Desculpa, capítulo 16. No capítulo 11, versículo 7 a 14, capítulo 13, versículo 7, novamente nós vemos esse período curto, muito curto, da mais severa perseguição de Satanás contra a igreja. A mais terrível, né, este é o pouco tempo de Satanás. A mais terrível e também final manifestação do poder perseguidor do anticristo. Então, quanto mais caminhamos para o final, quando chegarmos nos últimos dias dos últimos dias, né, dessa era, quando estivermos ali nas vésperas da volta de Cristo, Satanás e o anticristo investirão todo o seu poder de forma descomunal, mas mesmo assim serão derrotados. E por fim, capítulo 20, versículo 11, ele fala da única e tão somente única segunda vinda de Cristo para o seu povo, para exercer o juízo contra os ímpios e a salvação do seu povo. E no capítulo 11, versículo 17 e 18, e capítulo 14 a 18, nós também vemos essa única e tão somente a única segunda vinda de Cristo para o juízo. Então, os nossos irmãos dispensacionalistas, na forma como eles interpretam a segunda vinda de Cristo, eles acabam, ainda que eles vão negar isso, ainda que eles não vão admitir isso, mas eles acabam por dar a ideia de que a segunda vinda de Cristo será em duas etapas, ou seja, Cristo virá 3 vezes na Terra, quando ele prometeu apenas uma segunda vinda. A Bíblia, em lugar algum, fala de uma terceira vinda. Essa história de arrebatamento secreto, ele vem primeiro, leva parte da igreja, depois ele dá uma chance e volta e busca o restante. Acaba tendo 3 vindas. A primeira que foi lá, quando ele veio para nos salvar, e acaba tendo 2 vindas. Né? Nós não temos isso em lugar nenhum na Bíblia. A Bíblia mostra para nós que a volta de Cristo, a vinda de Cristo, a volta dele, será repentina e de uma só vez. Né? Vamos lá então, vamos para o capítulo 20. Então, uma vez que compreendemos a ordem dos fatos na história, Apocalipse 20 fica mais compreensível e claro para nós. Na ordem dos fatos é essa. Guarde essa ordem na sua cabeça enquanto nós estudarmos o capítulo 20. Primeira, vinda de Cristo. Em segundo lugar, a prisão de Satanás por um longo, porém determinado período de tempo. E eu já vou dizendo para você, Satanás está preso hoje. Como assim? Com tanta coisa ruim acontecendo, como é que ele está preso hoje? Vamos lá, nós vamos entender o que é essa prisão de Satanás aqui. Terceiro, o terceiro evento importante na história, a libertação de Satanás por um pouquíssimo tempo. Em quarto lugar, a segunda e última vinda de Cristo para o juízo. Então, guarde esses 4 eventos. A primeira vinda de Cristo, a prisão de Satanás por um longo tempo, ou seja, pelo tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Uma breve soltura de Satanás ali no final, uma breve soltura, e a volta de Cristo para exercer o juízo contra os ímpios e buscar a sua igreja. Então, esses 4 eventos têm que ficar bem nítidos na sua mente enquanto nós estudamos o capítulo 20, para você não confundir. Então, vamos lá. Vejamos, do versículo 1 ao versículo 3, a prisão de Satanás. Vamos lá.
Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, guarde isso, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Quando você pensa em prisão, quais os efeitos de uma prisão que vem à sua mente? Fulano foi preso. Quais os efeitos dessa prisão na vida dessa pessoa? Sem liberdade. O quê? Exclusão. O que mais? Solidão. O que mais? Um preso, ele faz o que ele quer? Não. Ele só faz aquilo que é permitido. Se é hora de tomar banho de sol, se ele não for, ele perdeu. Ele não vai a hora que ele quer para o pátio. Tem que ser submisso. Né? Então, quando a gente ouve falar que Satanás vai ser preso, a gente pensa o seguinte, peraí, se Satanás vai ser preso, significa que não vai ter nenhuma força maligna agindo no mundo. Essa é a conclusão que muitos chegam. E aí venho eu e digo para você que Satanás está preso agora. Você fala, como assim, pastor? Se Satanás está preso, como é que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo? É claro, nós sabemos que é o pecado no coração do homem. Mas a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que Satanás, o príncipe deste mundo, atua nos filhos da desobediência. Então, como é que Satanás está preso? João, vamos ver aí. João vê um anjo descendo do céu, segurando nas mãos uma corrente com a qual ele prende Satanás e o lança no abismo, trancando-o ali por 1000 anos, para que não mais enganasse as nações. Essa frase aqui é muito importante para você entender a prisão de Satanás. João também relata que depois disto é necessário que ele, Satanás, seja solto por pouco tempo. O que significa esta prisão de Satanás? Segundo o amilenismo, que é a escola escatológica, a linha escatológica que nós seguimos, pelo menos eu sigo, aqui na nossa igreja temos irmãos que são pós-milenistas, então não há dificuldade. Se você for pré-milenista, eu não vou brigar com você por causa disso. Não, irmão, você tem que ser amilenista e pronto, acabou. Não. Agora, se você me perguntar por que eu sou amilenista, eu vou te dar todas as razões pelas quais eu sigo o amilenismo. Para mim, o amilenismo ele não responde todas as questões de escatologia, ele não contempla todas as questões de escatologia, mas ele contempla mais do que as outras. Ele contempla mais do que as outras linhas escatológicas. Então eu fico com o amilenismo por esse motivo. Então, seguindo o amilenismo, entendemos que esta prisão de Satanás por 1000 anos não se trata de um período literal. Porque eu estou afirmando para você que esses 1000 anos são um período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Nós estamos em que ano mesmo? 2020. Então já dobrou esse milênio aí, né? Então, por isso que não é uma data, um período literal, 1000 anos exatos. Eu tenho mostrado para você que na literatura apocalíptica, na literatura que a gente chama de literatura apocalíptica, que Apocalipse é uma literatura apocalíptica, nós temos Ezequiel, nós temos parte do profeta Daniel, que também são literaturas apocalípticas, que são apocalípticas, são literaturas
onde Deus revela-se ao seu povo, trazendo consolo para o seu povo em meio a um terrível sofrimento que eles estavam passando. Então, Apocalipse, apesar da palavra Apocalipse trazer para nós a ideia de fim do mundo, a bem da verdade, Apocalipse, como o próprio termo significa, é revelação. Deus revelando para nós o cuidado dele em meio a um momento difícil que nós estamos vivendo. Né? No caso, os irmãos ali no primeiro século. E eu tenho mostrado para você que na literatura apocalíptica, os números, quando são usados dessa forma, eles são simbólicos, eles têm um símbolo, um simbolismo. E quando eu falo simbolismo, eu não estou aqui diminuindo a importância desses números. Pelo contrário, eu estou mostrando para você que esse símbolo que eles representam tem um significado muito importante. Por exemplo, o número 1000 significa a perfeição por excelência. A perfeição por excelência. Né? Assim como, por exemplo, o número 12 simboliza a eleição, a salvação, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. Você tem o número 3, que é o número da Trindade Santa, né? O número 2, que é testemunho confirmado, e assim por diante. Né? O número 6, como lá em Apocalipse ele fala, é número de homem, ou seja, é número relativo ao pecado. 666 significa a completa pecaminosidade do ser humano, totalmente estragado. Né? Nas línguas semíticas, nós não temos o recurso que temos na nossa língua, que é o superlativo. Quando eu quero dizer que algo é muito, mas muito bom, eu digo que ele é boníssimo. Né? Quando eu quero dizer que uma moça é muito, muito bela, eu digo que ela é belíssima. Nas línguas semíticas, como do Antigo e do Novo Testamento, nós não temos ali o superlativo. Então, geralmente se repete 3 vezes. Né? Isaías viu aqueles seres viventes dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Né? Santíssimo é o Senhor. Essa é a ideia. Então, quando se fala do número 666, é pecador, muito pecador, pecadorzíssimo. Né? Não, seria essa a ideia. Né? Então, o número 1000, ele é no sentido simbólico aqui, mas ele simboliza uma era completa. É um número simbólico, mas que simboliza uma era completa. E que era essa que eu estou falando? Os últimos dias. E essa expressão últimos dias, tanto pré-milenista como amilenistas, pós-milenistas, dispensacionalistas, todos concordam que os últimos dias são o que vai da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. Aí vai mudar de uma corrente para outra, de uma linha escatológica para outra, entender-se que esses 1000 anos, né, ou esses últimos dias, sejam são, né, o período que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, mas aí há diferenças aí de uma linha para outra em alguns aspectos. Mas, no geral, todos concordam que os últimos dias aos quais a Bíblia se refere é o que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. Tá? Portanto, para nós, amilenistas, nós entendemos que esses 1000 anos é essa era cristã, que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, os últimos dias. Ok? Surge então outra pergunta. Se os 1000 anos são a presente era, como pode Satanás estar preso se podemos ver a sua atuação de forma tão explícita neste mundo? Como, por exemplo, alguém leia para nós 1 João 5,19. Que João, o mesmo João que escreveu o Apocalipse, o que ele diz na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 19. Quem achou pode ler, por favor. Aí lê bem forte para sair aqui no microfone. 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E aí, como é que fica isso? O mundo inteiro jaz no maligno, o mundo inteiro jaz, aí o verbo jazer, né? Estar, né? No maligno. Como é que a gente explica isso? A resposta é: a prisão de Satanás consiste na ação de Cristo, impedindo, ou seja, amarrando
de continuar cegando as nações, ou seja, Cristo impediu Satanás de continuar impedindo o avanço da pregação do Evangelho. Satanás ainda continua investindo furiosamente contra o povo de Deus, contudo, é assegurado aos crentes que Satanás não pode deter o avanço da Igreja de Cristo no que diz respeito à pregação do Evangelho. Onde Cristo quer uma igreja dele, Satanás não consegue impedir. Ele até investe contra, ele até faz as oposições dele e tudo mais, mas nasce a igreja. Pegue aí a história das missões e veja, por exemplo, os países comunistas que mataram tantos missionários e tem igreja lá hoje. Os povos árabes, com toda a sua fúria contra a igreja, né? Eu não vou aqui citar nomes, porque isso aqui está ao vivo na internet. Mas existem igrejas esparramadas por toda a face da terra. Existem grupos de irmãos espalhados, ainda que às vezes escondidos, perseguidos. Mas o evangelho está lá. E ainda mais agora, nesses tempos que nós vivemos, com o avanço dos meios de comunicação, o evangelho expande e vai ainda mais longe. E ninguém consegue impedir o avanço. É nesse sentido que Satanás está amarrado. Satanás está impedido de impedir o avanço da igreja. William Hendrickson faz uma hábil defesa desse argumento. Se você quiser, eu tenho um livro ali, eu posso te emprestar. No seu livro Mais que Vencedores, nas páginas 220 a 224, ele nos lembra que, primeiramente, precisamos voltar às circunstâncias em que Apocalipse, e em especial capítulo 20 de Apocalipse, foi escrito. João, o apóstolo, estava na ilha de Patmos por causa do Evangelho. Né? Isso é a maioria dos intérpretes entendem que ele estava lá por causa da perseguição. Ele foi lançado como prisioneiro, exilado na ilha de Patmos, que era uma cidade, era uma ilha-prisão. Então ele estava lá. E lá, então, Deus lhe deu a revelação, o Apocalipse. Apocalipse significa revelação. O Senhor Jesus revelou-se a João, trazendo consolo ao coração dele, dizendo: João, a igreja está sofrendo, vocês estão sendo perseguidos, o inimigo está batendo contra vocês, mas a igreja é vitoriosa, porque eu é quem a faço vitoriosa. No capítulo 17, versículo 14, nós vemos lá o resumo, né? O capítulo 17, versículo 14, é o resumo do livro do Apocalipse. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados e eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, quando João recebe essa revelação, o momento é um momento de tensão, um momento de perseguição da igreja. A igreja estava sofrendo. E o Senhor Jesus vem, então, e revela para ele o seu consolo, dizendo: eu estou com vocês e vocês vencerão. Então, esse é o contexto em que Apocalipse foi escrito. E nós não podemos perder isso de vista. Uma igreja que estava enfrentando séria oposição, não só do Império Romano, que obrigava os cristãos a adorarem o imperador, e eles não adoravam, e por isso eram mortos, eram trucidados nas arenas, como também um mundo afundado num paganismo e idolatria indizível. O mundo da época em que Apocalipse foi escrito, o mundo da época do apóstolo João, era um mundo afundado num paganismo terrível, né? Igual ao de hoje. Igual ao de hoje. Só que hoje, por exemplo, existem leis em todos os países que condenam cultos ou cerimônias em que haja sacrifício humano. Né? Naqueles tempos, não. Naqueles tempos,
Era comum isso acontecer. Hoje ainda acontece, né? Aí veladamente, aí nos cantos, aí, infelizmente ainda a gente sabe que existe ainda essas práticas. Porém, mas era um mundo totalmente imerso num paganismo terrível. E esse mundo contra a igreja, atacando a igreja. Mas a igreja, mesmo assim, estava se estabelecendo. Quando João escreve o Apocalipse, por volta do ano 95, 96 depois de Cristo, a igreja já tinha mais de 50 anos. Né? Já era uma igreja com mais de 50 anos, para 70 anos praticamente. A igreja nascendo ali em Atos dos Apóstolos, nós temos aí por volta do ano 32, mais ou menos, né? 30, 32, nasce a igreja cristã. Né? Ela surge. Então, quando já estamos lá no ano 96, então 60 anos, pelo menos. A igreja tinha uma longa história. Só para você ter uma ideia, a nossa igreja que tem 32 anos, né? Vai fazer 33. Né? Tem o dobro da nossa igreja, o dobro da nossa idade. Mesmo assim, a igreja, com tanta luta, com tanto sofrimento, a igreja prevalecia. Por quê? Porque foi Cristo quem a estabeleceu. Mas antes da vinda de Cristo, a situação, né, antes da primeira vinda de Cristo, né, a situação era ainda mais complicada. Ninguém conhecia Deus, exceto o povo judeu. Deus primeiramente se revela ao povo judeu, estabelece o seu culto em Jerusalém, em Sião, para que de Sião, ali de Jerusalém, então fosse difundido o culto a Deus para todos os povos. Sempre foi plano de Deus, não somente Israel, mas todos os povos. Ele desde quando ele chamou Abraão, ele falou: em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Pai de uma numerosa nação composta de pessoas de todas as nações. A igreja de Deus, o povo de Deus, sempre foi plano de Deus não ser apenas um povo, mas pessoas de todos os povos. Né? Mas Deus só era conhecido do povo judeu, ou de quem se aproximasse dos judeus e conhecesse a Deus. Né? O Senhor revelou ao povo judeu a sua palavra, as suas promessas acerca da redenção por meio do Messias. Então, vem o Messias, que é Jesus de Nazaré. Vem o Senhor Jesus. Essa é a primeira vinda de Cristo. O domínio de Satanás sobre os homens foi cerceado. Cristo entrou na casa do valente e o amarrou. Alguém lê para nós, por favor, Mateus 12, 29. Esse texto de Mateus 12, 29, ele é muito importante para entendermos Apocalipse 20, no que diz respeito ali à prisão de Satanás. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os bens sem primeiro amarrá-lo? Então, saqueará a casa. Ali, Jesus não está falando de Satanás saqueando a casa das pessoas, ele está falando justamente do contrário. Ele vindo, amarrando o valente, impedindo o valente de agir e saqueando a casa do valente, que é Satanás. O mais valente é Jesus. Então, nós precisamos entender Apocalipse 20 à luz de Mateus 12, 29. O verbo amarrar, usado aqui em Apocalipse 20, versículo 2, né? Ele foi amarrado, né, ou prendeu, né, ele segurou o dragão, né, ou ele prendeu, né, o verbo amarrar é exatamente o mesmo verbo lá de Mateus 12, 29, exatamente o mesmo. Quando os 70 comissionados, né, aqueles 70 discípulos que Cristo mandou de 2 em 2 a pregar o evangelho, voltaram de sua missão, eles relataram maravilhados o que aconteceu. Né? Eles falaram: Senhor, até os demônios se nos submetem. Né? Nós ordenamos e eles nos obedeceram. Eles ficaram impressionados com isso. Né? Jesus, então, respondeu para eles o seguinte, preste atenção nisso. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá em Lucas 10, versículo 17 e 18, Jesus diz assim: eu
via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via a Satanás. Geralmente a gente lê de uma vez, dá a impressão que ele fala, eu vi Satanás caindo. Não. Eu vi a Satanás caindo. Não. Ele está dizendo, eu via. O verbo aí tem uma atitude contínua. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E quando é que Jesus via Satanás caindo do céu como um relâmpago? Quando os discípulos estavam ali pregando o evangelho, expulsando demônios, ele via Satanás sendo derrotado. Né? Oi? Não, aí é outra história. Aqui Cristo está falando para nós de um ser já derrotado que vem, investe contra a igreja, ataca a igreja, e durante, até então, até a vinda de Jesus, até a primeira vinda de Jesus, Satanás, de certa forma, estava livre, fazendo as suas investidas, obviamente, nunca fora dos limites da vontade de Deus, mas vem o Senhor Jesus e amarra o valente. Você já parou para pensar por que nos dias de Jesus e dos apóstolos houve tantos casos de possessão demoníaca? Você já parou para pensar nisso? Hoje em dia não tem tanto caso assim. Na boa, a maioria dos casos de possessão demoníaca que nós temos hoje não passam de teatro. Não passam de teatro. Eu já tive algumas experiências nessa questão de expulsar demônios, e hoje, revendo, pensando melhor, revendo aqueles casos, eu vejo que não eram possessão demoníaca, a maioria deles não era possessão demoníaca, coisa nenhuma. Não era. Vendo alguns casos, não tive tantos assim, mas já tive algumas experiências nessa área, mas das poucas experiências que eu tive, a maioria ainda hoje eu desconfio se realmente foram, de fato, possessão demoníaca. E por que eu estou dizendo isso? Quer dizer que Satanás não está possuindo tantas pessoas mais? Não, a questão é a vinda de Cristo. Imagine um lago bem calmo, bem sereno, tranquilo ali. E de repente uma pedra sai da montanha e cai com tudo naquele lago e faz um estardalhaço. Cristo, o Filho de Deus vindo a esse mundo, trouxe um transtorno absurdo, algo descomunal no mundo maligno, no mundo espiritual. Começa ali, desde o nascimento de Jesus. Começa ali, Satanás investindo, atacando, tentando matar o menino Jesus. E foi piorando, né? Os ataques e tudo mais. Tá? Quando nós vemos, você não tem nenhum caso desse no Antigo Testamento, de repente, tem caso de possessão no Antigo Testamento, como por exemplo Saul, o rei Saul, né? Mas você não tem nenhum caso no Antigo Testamento de uma legião possuindo um ser humano. Aquele gadareno do qual o Senhor Jesus expulsou o demônio chamado legião, se legião ali significar a quantidade de demônios, e se legião ali for o mesmo número de uma legião de soldados romanos, uma legião de soldados romanos variava de 3 a 6 mil soldados. Então, dentro daquele cidadão ali, tinha entre algo de 3 a 6 mil demônios, se o nome legião for equivalente à quantidade, né? Já imaginou? Você não tem referenciais assim no Antigo Testamento, por mais que tenha acontecido tantas coisas, mas na vinda de Jesus transtornou o mundo espiritual. Né? E por que continuou com os apóstolos? Nós vamos ver, eu já até mencionei isso para você, existem 3 momentos na Bíblia em que existiram intensos milagres, sinais e prodígios da parte de Deus. E todos esses 3 períodos estão relacionados
a revelação das Escrituras. O primeiro período é com Moisés e Josué, e o Pentateuco foi revelado. E parte dos livros históricos, né? Josué também. Depois você tem Elias e Eliseu, a era dos profetas. E aí vem os profetas contemporâneos. Elias e Eliseu são ali por volta do ano 800. Então, dali para frente, todos os outros profetas que nós temos no Antigo Testamento surgiram após eles. Está relacionado ali. Né? Quase você não vê milagre acontecendo nos outros profetas. Você tem o caso de Daniel, que tinha visões, teve milagre, claro que teve, mas não é do mesmo jeito que foi nos dias de Elias e Eliseu. E o terceiro período foi Cristo e os apóstolos. E aí você tem o Novo Testamento sendo revelado. Então, esses três períodos de intensos milagres apontam para um período da revelação das Escrituras. Tinha o propósito de revelar as Escrituras. Por isso que hoje a gente não tem mais tantos milagres assim. Mas Cristo falou que haverá um período de sinais e prodígios, inclusive no céu e na terra, para enganar, se possível, os eleitos. E aí ele está falando das ações do anticristo. Então, o crente que hoje, ou o evangélico, ou o cidadão que está buscando milagre, sai de uma igreja e vai para outra buscando milagre e manifestação de poder, esse aí vai ser facilmente enganado pelo anticristo. Não estou dizendo que Deus não faça milagre, tá, irmãos? Não estou dizendo que Deus não atue poderosamente. Claro que Ele faz, claro que Ele atua. Mas nós devemos andar pela palavra de Deus e não por sinais e prodígios, porque o inimigo usará sinais e prodígios para tentar nos enganar. E ele fará sinais e prodígios nos céus e na terra. Não vai ser pouca coisa, não. Né? Vamos em frente. Então, quando esses 70 voltaram, Jesus falou que ele via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Aqui a queda de Satanás, né, ele caindo do céu, é associada com a atividade missionária dos 70, a pregação do Evangelho. Esta é uma passagem muito significativa para nos ajudar a entender Apocalipse 20. Quando alguns gregos, lá em João capítulo 12, versículo 31 e 32, quando alguns gregos vieram ter com Jesus, ele lhes disse: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A palavra expulso, lá no grego, é a palavra ekbletesestai. Ekbletesestai. Meu grego também enferrujado, tem que dar uma treinada a mais. Lá em João 12, 32, o verbo lançar é o verbo ebalen. E os dois aqui, em Apocalipse 20, versículo 3, tem a mesma raiz na língua grega, que é o verbo balo, lançar, né? Ser expulso, jogado fora, né? Lançado fora. Não somente os judeus, mas todos os homens, povos, né, seriam atraídos a Cristo. Lá em Colossenses 2,15, fica claro que a vinda de Cristo a esse mundo, bem como a sua obra redentora, despojou Satanás e os seus exércitos, triunfando sobre todos eles lá na cruz do Calvário. Então, quando foi que Satanás foi cerceado na sua atividade de atrapalhar as nações de verem a glória de Deus, de serem evangelizadas, de serem alcançadas com a glória de Deus? Quando Cristo veio a esse mundo e realizou a sua obra, né? Todas essas passagens sobre o amarrar e lançar fora ou a queda de Satanás estão associadas à primeira vinda de Cristo, a qual deu início a essa era evangélica que nós chamamos de milênio, né, que vai da primeira à segunda vinda dele, o milênio.
tirando de Satanás o seu domínio sobre as nações, impedindo de impedir o avanço do evangelho. O povo de Deus, que até então era apenas o povo judeu, viu o nascimento, a expansão da igreja de Cristo, o povo de Deus agora. A igreja de Cristo, ela não nasce em Atos dos Apóstolos. A igreja de Cristo nasce no Antigo Testamento. O povo de Deus no Antigo Testamento era chamado de igreja de Deus. No Novo Testamento, a igreja é chamada de povo de Deus, o Israel de Deus. Né? Então, rompendo aí todos os limites de Jerusalém e da Judéia, passando por Samaria e indo até os confins da terra. Ninguém pode deter o avanço do evangelho, ninguém pode deter o avanço da igreja. Onde Cristo quer que uma porta da igreja dele seja aberta para a pregação do evangelho, ninguém vai impedir. Um grande sonho que nós temos aqui como igreja é plantarmos uma nova igreja aqui em Jacareí, mais uma igreja presbiteriana, de preferência num bairro que ainda não tenha nada, né, do evangelho, da fé reformada. Nosso desejo é plantar. Desde 2019, aliás, desde 2017, quando eu vim para cá, o plano nosso era que em 2020, no mais tardar em 2020, nós começássemos uma nova congregação. Mas não deu, ainda não tivemos condição para isso. Temos algumas coisas que temos que acertar aqui primeiro, para depois pensarmos na plantação da igreja. Né? Mas eu sei que a porta, como Jesus mesmo diz aqui em Apocalipse, a porta que ele abre, ninguém fecha. E a porta que ele fecha, ninguém vai abrir também. Então eu sei que no tempo dele, ele vai nos dar essa... Se for a vontade dele, ele vai nos dar esse privilégio. Né? Enquanto isso, mantenhamos as nossas portas abertas e preguemos o evangelho. Né? Olhemos ao nosso redor e vejamos como o evangelho tem avançado. Antigamente, nos tempos dos apóstolos, apesar de toda a dificuldade que eles tinham, a igreja chegou até a Europa. Lembra quando Jesus falou que aqueles que crerem fariam obras maiores que as dele? Espera aí, como assim? Eu vou fazer uma obra maior que a de Jesus? Eu vou fazer milagre mais milagroso que os milagres de Jesus? Né? É isso que ele estava dizendo? Não. Ali ele estava falando da expansão do reino. Né? Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. É o corpo que leva a cabeça. É o corpo que a cabeça conduz o corpo, mas é o corpo que leva a cabeça e faz a cabeça ser vista e conhecida. A igreja, então, o Cristo não foi até a Europa pregar o evangelho. Pessoal ali em carne e osso, ele não foi lá. O ministério dele foi só ali na Judéia, ali na Pérea, naquela região ali. Os seus discípulos haveriam de fazer uma obra maior que a dele, ou seja, expandir o evangelho para outras nações. É isso que significa aquele texto em que Jesus fala que aquele que crer nele faria obras maiores que as dele. O camarada que se diz aí que tem um dom de cura, dom de milagres, não sei o quê, ele não pode ser louco de dizer que o milagre que ele fizer é mais milagre ou é maior do que os milagres que Jesus fez. Né? Que milagre pode ser maior que o milagre da conversão? E não é o homem que faz isso, é Deus, é o Espírito Santo. Então, é nesse sentido, a pregação do evangelho é a maior obra que nós faríamos do que Cristo. Né? Desenvolveu-se, então, chegou na Europa, desenvolveu-se e chegou até nós, apesar de sofrer um obscurecimento por parte do catolicismo na Idade Média. Vemos o evangelho brotando com toda a força na Reforma Protestante, ali na Europa. Poderíamos mencionar outros movimentos, mas que trouxeram aí um grande avanço para o evangelho, mas nosso tempo aqui não dá tempo. Então, um dia a gente pode falar sobre história da igreja, é uma área que eu gosto muito. Né? Até leciono sobre isso, a história da igreja e da teologia, né? Do desenvolvimento da teologia. É uma área que eu gosto muito de estudar e gosto muito de ler sobre o assunto. Mas a história da igreja está aí para mostrar para nós
que ninguém pôde deter o avanço da igreja, né? Basta nos ver aí os meios de comunicação de hoje e como eles têm contribuído para o avanço missionário. Satanás está literalmente amarrado quanto ao avanço do evangelho. Pode até oferecer resistência, pode até atacar a igreja, pode até levantar perseguição contra a igreja, mas Cristo nos assegurou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16, 18. A igreja marcha vitoriosa, pois o seu poder está no poder de Cristo. Contudo, meus irmãos, sabemos que Satanás não está amarrado em todos os sentidos. Sua influência não está completamente destruída ainda. Pelo contrário, dentro da esfera na qual Satanás é permitido exercer a sua influência para o mal, ele assola vidas furiosamente. Pense aqui num cão amarrado numa corrente. O que passar, o animal ou a pessoa que passar no alcance dele ali, se a corrente tem 1 metro, e a pessoa passar a menos de 1 metro, aquele cão vai fazer estrago, ele vai pegar a pessoa e vai machucar. Mas ele não pode fazer nada além do que está no alcance da sua corrente. Aliás, Satanás está acorrentado, né? O anjo desceu com uma corrente, que ele prendeu Satanás. Mas não caia no raio de ação de Satanás. Pastor, mas eu pequei. Pastor, mas eu pequei porque Satanás... Olha, você se permitiu aproximar do raio de ação dele. O que Deus falou para Caim, quando Deus confrontou Caim? Caim estava aborrecido porque o seu irmão Abel foi aceito com a sua oferta, mas Caim não foi aceito por Deus, nem a sua oferta foi aceita por Deus. Deus fala: Caim, por que andas irado e descaiu o teu semblante? Uma pessoa irada é uma pessoa que não teve o que ela queria. Você pode ver, toda vez que você está irado com alguma coisa, é porque não te deram algo que você queria. É uma birra, parece uma criancinha fazendo birra. A ira é isso. Eu não recebi o que eu queria, por isso que eu fiquei louco de raiva. Caim estava irado, e Deus falou: por que você anda irado? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se você fizer o que é certo, se você fizer as coisas do jeito certo, não é certo que você será aceito por mim? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Interessante que Deus fala o seu desejo, o seu ali é o desejo do pecado, não é o desejo do Caim. Deus fala, o seu desejo será contra ti. Se fosse o desejo de Caim, Deus teria dito, o teu desejo será contra ti. Ele falou, o seu desejo, na terceira pessoa, o seu desejo será contra ti, Caim. Mas a ti cumpre dominá-lo. Muitas vezes nós caímos no pecado, não é porque Satanás foi astuto e nos derrubou. Foi porque a gente foi brincar no raio da corrente de Satanás. E aí ele nos pegou. Tomemos cuidado. Quanto à soltura de Satanás, Simon Kistemaker ele diz o seguinte: esta é a terceira vez no Apocalipse que João fala de um pouco de tempo. As outras duas vezes foi lá no capítulo 6, versículo 11 e capítulo 12, versículo 12. Qual a extensão desse período, desse pouco de tempo? Notemos, em primeiro lugar, a expressão é necessário, a qual fala da necessidade divina. Isto é, Deus, o Pai, conhece o exato momento do regresso de Jesus. E de sua perspectiva celestial, o período do tempo cronológico é breve. Segundo, a expressão
pouco de tempo deve ser entendida em relação aos 1000 anos. Um é breve, o outro é longo. A mensagem de João aos santos na terra é que virá um breve intervalo durante o qual Satanás será solto. Jesus promete que, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Né? Ele garante a segurança deles, porque Satanás é incapaz de destruí-los espiritualmente. Os eleitos estarão sempre seguros no amor de Cristo. Pensando na soltura de Satanás por um breve momento, né, lá nos dias que antecedem a volta de Cristo, ele será solto e com fúria total, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele vai investir com toda a fúria contra os eleitos de Deus. Mas os eleitos escaparão porque são espertos, escaparão porque são sábios, não. Escaparão porque Cristo os protegerá. Essa é a bendita promessa que nós temos. Encerrando, meus irmãos, esse trecho, cremos também que no final dos últimos tempos, né, a era que vai da primeira à segunda vinda de Cristo, será um tempo de terrível e intensa tribulação, pois o amor se esfriará de quase todos. Lá em Mateus 24:12, o Senhor Jesus fala isso. As pessoas estão preocupadas com chip debaixo da pele, é a marca da besta, chip na testa. Meus irmãos, o que mais me preocupa é ver como o amor está se esfriando no coração dos crentes. E quando Cristo fala do amor se esfriando de quase todos, ele está falando aqui, não é dos ímpios não, ele está falando é dos crentes. Lá fora já não tem amor mesmo, mas os crentes, a gente tem visto o amor esfriando no coração de muitos crentes. Não é à toa que Apocalipse 2:5 fala da volta ao primeiro amor. Né? A gente tem visto os crentes mais preocupados, amando mais o mundo do que a Deus, amando mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Mais apegado às coisas do mundo do que às coisas de Deus. O amor está se esfriando no coração deles. E quando a gente deixa de amar a Deus, a gente também deixa de amar o próximo. Agora, se eu estou amando o próximo, significa que eu estou amando a Deus. Mas quando você me vê não amando o próximo, significa que eu não estou amando a Deus. O amor ao próximo é aquela luzinha no painel do carro que acende dizendo que tem alguma coisa errada no motor. Mas isso é muito sério. O amor está esfriando de quase todos. O amor não morrerá, pois ele é para sempre, conforme nós vemos lá em 1 Coríntios 13, 8, 9 e 13. Mas ele se esfriará do coração de quase todos. Satanás trabalhará com todas as suas forças, pois terá pouco tempo para isso, a fim de esfriar o amor no coração dos crentes, numa tentativa de assim conseguir impedir a pregação do evangelho. Onde é que nós mais vemos a frieza desse amor? É quando nós não nos importamos em pregar o evangelho para as pessoas. É quando eu estou trabalhando e do meu lado tem uma pessoa que está definhando, sofrendo, e eu não prego o evangelho para ela. Ou quando do meu lado tem uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, que acha que porque fez tantas faculdades, tem conhecimento, tem ciência, se acha o tal, e você não confronta essa pessoa no pecado e não mostra para ela a salvação em Cristo Jesus e a necessidade de arrependimento. Isso é a maior prova da frieza, o amor se esfriando em nosso coração. Embora a falta do amor não seja uma característica só do tempo final, né, dos últimos tempos, pois nós vimos aqui em Apocalipse 2:4, a igreja de Éfeso, lá no começo da era cristã, já estava esfriando no amor, né? Mas se intensificará isso cada vez mais.
cada vez mais nós vamos ver mais frieza no coração dos crentes. E o que mais pode atrapalhar a igreja em sua missão de pregar o evangelho do que a falta de amor e a frieza no coração? Então, entendamos que a prisão de Satanás aconteceu quando Cristo veio ao mundo. Cristo cerceou e impediu Satanás de continuar impedindo o avanço da igreja. A prisão de Satanás ainda não é total, né? Ele é impedido de impedir o avanço da igreja, mas ainda não é total, ele continua agindo. E a principal ação de Satanás é esfriando o coração dos crentes, no que diz respeito à sua responsabilidade de pregar o evangelho. Que Deus nos livre disso, e que Deus mantenha acesa em nosso coração a chama do amor, e esse amor se traduza em zelo evangelístico, missionário, para a glória do Senhor. Amém. Há alguma pergunta, algum comentário? Senão nós já vamos encerrando. Pastor, o senhor comentou e até mencionou Mateus 16, 18, e eu não lembro se chegou a parte da tribulação ou pós, pré. E a minha dúvida é o seguinte: o senhor falou que quanto mais o tempo vai passando, a perseguição vai ser maior, natural, e mencionou esse versículo. A minha dúvida é o seguinte: o que o senhor falou, o texto, tudo aquilo, ecoa em Mateus 16, 18, mas ecoando já para a pré-tribulação ou pós-tribulação, não entendo muito, faz algum sentido? Não entendi sua pergunta, irmão. Na pós-tribulação, na pré, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O que é pós-tribulação? Como assim? Pré-tribulação? Não estou entendendo, irmão. Eu também não sabendo explicar isso. É um desdobramento assim. Pensa assim, a perseguição contra a igreja, mas a igreja prevalecerá. Certo? Sim. Na pré e na pós, a igreja prevalecerá em uma forma simples, seria simbólica ou seria literal? Irmão, não estou entendendo. Eu não vejo a igreja sendo tirada antes da tribulação, que aí é o pré-tribulacionismo, ou depois da tribulação é o pós-tribulação. Não. É o que nós estamos vivendo. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, nós estamos nesses últimos dias, que é a era cristã, estamos esperando a volta de Cristo. Quanto mais os dias vão se aproximando da volta de Cristo, a tendência é intensificar cada vez mais essa perseguição contra a igreja. A igreja, o povo de Deus, ele está protegido por Cristo, amparado por Cristo. A igreja vai sofrer, nós vamos passar por perseguição, vamos passar por sofrimento, vamos enfrentar tudo isso, né? Nós estaremos enfrentando tudo isso. Com a volta de Cristo, então a igreja será retirada desse mundo. E então vem o julgamento. Eu não sigo essa ideia de a igreja tirada antes da tribulação ou depois da tribulação. Não. A igreja está enfrentando a tribulação. Agora, se por tribulação você está falando o dia do juízo, sim, a igreja vai ser tirada antes. A igreja vai ser retirada antes. Nós presenciaremos, isso aí nós vamos ver semana que vem. Nós presenciaremos o julgamento dos ímpios. O juízo final será contra os ímpios, não será contra os crentes. Porque nós já estamos perdoados, já estamos redimidos e estaremos com Cristo em glória. Agora, ainda no capítulo 20, nós veremos que todos nós compareceremos diante do trono de Deus. Né? Tanto os ímpios quanto os crentes, nós compareceremos diante do trono de Deus. Né? É ali que Deus será novamente glorificado e exaltado, na condenação dos ímpios e na salvação do povo dele. Os crentes não serão arguidos, não serão as suas obras não serão arguidas para condenação, nada disso. Já seremos perdoados, já estamos perdoados. Ali apresentaremos a Deus as nossas obras
para que Deus seja glorificado em cada uma delas como Deus misericordioso que perdoou os nossos pecados, ou como também o Deus todo-poderoso que nos sustentou para que realizássemos obras que glorificam o nome dele. Então, mas essa ideia de pré-tribulação, a igreja vai ter uma tribulação aqui, a igreja vai ser tirada antes, ou vai ser tirada depois, aí você teria que pegar com um pré-milenista ou com um dispensacionalista para explicar isso para você. Não, mas será tudo que diz respeito à igreja é real, é literal, né? Não haverá não vai ter nenhum julgamento simbólico, nada disso, tudo será real, né? Tudo será real. Ok? Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos encerrar, então. A todos que nos acompanharam, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. E aos irmãos aqui presentes, Deus abençoe a todos também. Senhor Deus, mais uma vez nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor é quem planejou tudo isso e executou tudo isso por meio de Jesus Cristo. Somos gratos ao Senhor. Ensina-nos a sermos cada vez mais gratos ao Senhor. Que haja cada vez mais gratidão em nosso coração por tua bondade e misericórdia reveladas a nós. Fica conosco, Pai, conduzindo-nos agora em segurança para os nossos lares, livra-nos do mal, guarde-nos na presença do Senhor e fortaleça-nos na fé e no amor, para que jamais o amor se esfrie em nosso coração, o amor pelo Senhor e pelo próximo. E na pregação do Evangelho sejamos zelosos e fervorosos. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe, queridos.